Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Humanos, onde hoje a gente vai falar um pouco sobre duas civilizações americanas antigas em especial. A gente vai falar um pouco sobre os astecas e num outro vídeo a gente vai falar um pouco sobre os incas, certo? Os vídeos eles vão ser lançados em sequências bem próximas de tempo, né, espaço, então se você assistir um, você já é convidado naturalmente a assistir o outro. E no caso nós não vamos abordar nem as discussões culturais de todas as problemáticas que a gente tem em volta até mesmo da terminologia, né, de civilizações pré-colombianas, uma espécie de antropologia da história. A gente não vai abordar isso, tampouco todas as periodizações dos maias e muito da história dos povos maias. Vocês vão reparar que em vários momentos da aula sobre os astecas e alguma coisa também sobre os povos incas, quando a gente vê no outro vídeo, eu vou fazer alguma referência a uma das periodizações já trabalhadas no vídeo sobre os maias, mas é um vídeo que aqui no canal vai ser lançado bem mais para frente. A gente ainda nem tem data para lançar ele, mas fica aí a dica para caso você queira um vídeo específico sobre os maias, você comentar aí, né, deixar sua fala na seção dos comentários, que de repente a gente pode fazer um vídeo um pouco mais rápido sobre os maias e todas as discussões culturais também, para dar mais informações para você aí sobre as riquíssimas civilizações da América Antiga, certo? Sem maiores delongas, a gente vai falar bastante sobre os astecas hoje em dia. Sobre os astecas nesse vídeo de hoje. Uma primeira questão que é bom da gente ressaltar seria a questão geográfica, pois quando falamos sobre povos americanos, a gente fala de três grandes povos, né? Os maias, se localizando ali na América Central, se irradiando um pouco mais para a América do Norte, do que é chamado de Mesoamérica, ou seria a América do Meio, entre a América do Norte e a América do Sul, certo? Mas os astecas também tem grandes assentamentos, né, na própria região do atual México e outros pedaços ali do atual Estados Unidos mais ao sul, né, mais a sua porção ao sul, que uma parte mais ao oeste é chamado de Oásis América e a parte mais ao leste, ali próximo do que seria o Texas atualmente, seria chamada de Árido América, né? Os próprios termos antes, né? Oásis é porque você tem, de certa forma, algum tipo de fluxo de água ou terras mais aráveis, e Árido América é de fato algo mais desértico, beleza? Como disse para vocês, a gente tem aqui olmecas e zapotecas destacados sem nenhuma observação, porque nós já tratamos deles em específico aqui, quando falamos sobre as periodizações dos povos maias, né, do período Olmeca. A gente tratou sobre bastante coisa, até sobre a própria mitologia, até sobre a concepção religiosa desses povos. Falamos bastante também sobre os zapotecas e todas as suas contribuições, do fatídico calendário maia, dos diversos calendários maias, a própria cidade de Teotihuacan e uma série de outras questões. Por isso que a gente não vai abordá-los aqui, certamente. Ao falarmos um pouco sobre Teotihuacan, a gente quer apenas ressaltar para você que era uma cidade com um complexo planejamento urbano, certo? Sim, a gente, quando tem na nossa visão que estamos falando de povos americanos antigos, né, normalmente a gente imagina o povo morando no meio do mato, né, o povo, né, habitando ali, ou construindo a sua vida de um jeito extremamente primitivo, bem numa lógica de caçadores e coletores, né, próximo ali do que a gente vê de sociedades primitivas, do que é chamado no popular de homens das cavernas e etc. Mas não. Uma das questões que fazem tanto que a história europeia que é construída sobre esses povos americanos os veja com olhos tão preconceituosos ou tão eurocêntricos é justamente um altíssimo nível de avanço tecnológico que você percebe em diversas áreas, sejam nas artes, sejam nas ciências ou seja até mesmo na arquitetura, o próprio planejamento urbano. Noções de avenidas centrais ou de setores destinados a comércio, setores destinados a práticas culticas e setores destinados à habitação
Na Europa a gente vai ver isso existindo algum tempo depois, né? Bem mais para frente um pouquinho, né? Com os primeiros ali modernos, os primeiros modernos herdeiros da Renascença, que vão ter um planejamento urbano um pouco mais complexo. E quando você chega numa sociedade que está se estabelecendo, né, do ano 1000 até o ano 1400, né, se a gente for tirar um pouco aqui o período de Teotihuacan, por exemplo, né, que a gente está vendo aqui ali de 200 a 900 depois de Cristo, mas falando da cidade dos astecas em Teotihuacan, a gente vai até de fato a chegada dos espanhóis. Então você tem aí um período um pouco mais longo, né? Onde essa galera não só tem um complexo planejamento urbano, mas também tem setores específicos para residência, que é muito próximo à ideia do que nós temos hoje de apartamentos. E de fato, sim, eram edificações onde existiam nichos divididos por andares onde as pessoas habitavam. Era o conceito um pouco mais antigo do que temos hoje de apartamentos, certo? É algo extremamente avançado para o que se tinha de habitação no período, né, recém-saído da Idade Média na Europa e em outros contextos de habitação, como o Japão e outros lugares que você for observar. Você de fato percebe edificações de pedra, né, com altura destinada, e aqui a gente está falando de algumas outras questões que envolvem dificuldades para você desenvolver edificações tão complexas, mas mesmo assim a galera já tinha apartamentos residenciais para fixar suas moradias. E resolvendo um dos problemas daqueles, né, que tinham certas dificuldades de encontrar fornecimento de água, você tinha um sistema de abastecimento de água, um princípio de bomba hidráulica, né, que foge muito da minha alçada como professor de humanidades, explicar um princípio de como funciona na física a capacidade de bombear água do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Eu realmente não sei como isso acontece, mas de fato, sociedades antigas, né, você vê romanos, você vê gregos, né, como grandes exemplos, aí, grandes bastiões da história. Você tem sempre esse foco em resolver esse problema de abastecimento de água, porque a água é um dos elementos primordiais para o estabelecimento de assentamentos populacionais, certo? Então, quando observamos a cidade de Teotihuacan, ressaltamos aqui, depois de termos falado que falamos lá nas periodizações maias, ressaltamos aqui esses 3 tópicos em especial, certo? Ao falar dos toltecas, a gente ressalta uma capacidade guerreira desse povo. E aqui, né, como a gente está falando de 5 culturas que formam a identidade asteca, quando eu falo do povo guerreiro tolteca, eu já quero trazer para a gente algumas coisas relacionadas ao povo jaguar. No povo jaguar não, aos guerreiros jaguar. Isso aqui é uma espada americana feita de madeira e obsidiana. Né? Normalmente, quando as pessoas visualizam, né, artefatos como esses, né, uma espada americana, pensam que isso é um pouco pior do que seriam as espadas europeias de metal. Mas não, porque se você parar para pensar, é o mesmo princípio. A espada ela tem 2 pontos de corte, né? Um em cada lado. Não são todas as superfícies da espada que são cortantes, são apenas os 2 pontos de corte, os 2 pontos de fio. Então, se você faz um bastão de madeira cravejado com obsidiana, que do jeito que ele era lapidado era extremamente afiado, você de fato tem uma espada. Você só perde um pouco na capacidade de estocada, o que seria você fazer uma investida com a ponta dessa espada para furar o seu adversário, porque a ponta não tem obsidiana, mas sim as laterais. Então, numa disputa por corte, você tem uma belíssima espada americana, certo? Você tinha também esses mesmos guerreiros, né, eram 2 elites em especial, que eram as elites jaguar e as elites águia, que utilizavam-se de plumas, né, uma espécie de armadura plumada, né, que não era... Quando falo armadura, a gente sempre imagina uma breastplate, ou uma grande armadura de placas de metal, mas não, aqui a gente não está falando de nada do gênero. Quando a gente fala de uma armadura de plumas ou de uma armadura recheada de plumas, né, a gente está dizendo uma espécie de corcelete de couro ou uma armadura de algum tecido que tinha muito enchimento por baixo, justamente para gerar essa resistência a flechas, a lanças, que inclusive... Depois, quando esse vídeo
for disponibilizado para você junto do link para esse mapa mental, aqui nesse link dos Guerreiros Jaguar, a gente tem um equipamento, né, muito peculiar aqui dos povos americanos que servia para você lançar lanças com maior precisão e maior distância. Bem interessante. Eu não vou dar o play aqui por motivos óbvios, de que a gente está fazendo um vídeo com captura de tela, então ficaria sem som e etc. Ou até poderia ferir princípios de direitos autorais aí do YouTube. Mas depois, você tendo acesso a esse mapa mental, você clica aqui que você vê o vídeo tranquilamente, certo? E finalmente chegamos aos mexicas, né? O nome já diz muito, né? Mexicas sendo aqueles povos originários do que hoje conhecemos como México, certo? São chamados, e você deve ter notado na thumb desse vídeo, porque que Azteca está escrito com Z. É uma espécie de demonstração de respeito à nomenclatura original desse povo, porque eles assim foram chamados, né, foram batizados de astecas pelos espanhóis, que colocaram todos eles no mesmo balaio para identificá-los como um só povo, negando, né, uma identidade tolteca, zapoteca e olmeca, e falando, já que o povo é de Aztlán, que seria uma espécie de terra sagrada, que envolve ali uma narrativa de criação, né, dessa terra, que inclusive inspirou o brasão da atual bandeira do México, a figura da águia, né, segurando uma cobra ali, diz muito sobre como esse povo de Aztlán entendeu que a sua terra era uma terra especial, uma espécie de paraíso, né, então tem muito a ver. E esses mexicas pegam bastante de uma herança cultural da cidade de Teotihuacan, toda a sua perspectiva cultica, social, arquitetônica e uma série de outras perspectivas. A gente tem essa incorporação dos mexicas desse legado cultural da cidade. E essa cidade torna-se extremamente relevante, ou uma espécie de capital de um futuro império, porque muitos eram os povos estabelecidos ali nesse contexto americano que a gente está falando para vocês, né? Da Mesoamérica, da Oásis América e da Árido América, em especial a Mesoamérica, certo? Dentre eles, você tinha a cidade de Teotihuacan, a cidade de Tenochtitlan, a cidade de Texcoco e a cidade de Tlacopan. E aí você vai ter uma grande guerra chamada de Guerra Tepenec contra uma outra cidade chamada Azcapotzalco. E aqui eu peço perdão caso a pronúncia não seja perfeita, porque eu não sei falar os idiomas originários dos povos americanos, certo? E aí, Tenochtitlan, numa espécie de tríplice aliança com essas duas outras cidades, Tlacopan sendo uma espécie de dissidência, né, de uma antiga aliança de outras cidades, elas três se unem, ganham essa guerra Tepenec contra a cidade de Azcapotzalco, e assim a gente tem o princípio de um grande império americano, o Império Azteca, cuja capital é a cidade de Tenochtitlan. E aqui a gente tem algumas ilustrações de como seria essa cidade. E aí eu quero que você perceba um complexo urbano inacreditável. Isso aqui é uma reconstituição, né, que existe se eu não me engano, é o Museu do México, se eu não me engano. Aqui você tem uma reconstituição em miniatura do que seria uma espécie de mercado, né? Porque aqui, deixa eu para outra aqui que dá para ver melhor a outra ilustração. Aqui você percebe que existe essa cidade, ela é cortada por diversos canais, né? Canais aquíferos, né? Ou vias fluviais. Aqui, isso daqui, né, em especial, são chamados de tinampas, que é uma espécie de junco reunido, amarrado para gerar uma superfície que gravitava, né? Que boiava, flutuava, gravitava é outra coisa, que flutuava sobre as águas, e você poderia construir algumas coisas em cima, né? Aqui você tem, né, dá para perceber bastante os setores de urbanização, né, com um centro cultico, uma espécie de habitação aqui na lateral, um prédio cultico aqui também com uma figura de algum deus. Questões, setores aqui de plantio de coisas, mas aqui você vê alguns setores residenciais. Dá para perceber muito daquilo que a gente falou sobre a urbanização das cidades, uma via principal aqui gigantesca, mas o que deixa mais abismado, né, quando você vê uma cidade como essa,
é falar que a gente está falando de uma cidade construída sobre a água, né? E a gente está falando de uma cidade de muito tempo atrás. Então imagina a figura do europeu recém-saído de um contexto de crise feudal, né? A Europa se recuperando gradativamente ali de grandes crises, grandes guerras e etc., encontra uma cidade extremamente rica e bem estruturada como essa, né? Então, quando a gente fala de Tenochtitlan, essa é a cidade de Tenochtitlan, uma reconstituição feita por Diogo Rivera. Aqui são exemplos de tinampas, né, do como comentei com vocês também. E a cidade de Tenochtitlan se torna a capital desse grande império, protegido pela elite dos guerreiros jaguar, que além de serem guerreiros de elite, ocupavam certo status nessa sociedade, onde eles recebiam tributos especiais para se manterem fortes, se manterem capazes, né, de guerrear com expertise máxima e exercerem os seus ofícios como excelentes guerreiros que eram. Certo? Então você tem relatos de guerreiros jaguar, guerreiros águia, que oprimiam alguns povos que não faziam parte do império ou que gostariam de dominar alguns povos que não faziam parte do império muito mais por interesses pessoais do que interesses imperiais, digamos assim. E um conceito de império tributário americano, eu acho que eu preciso dar um pouco mais de zoom, embora eu creia que esteja dando para ver, mas nunca é demais, né? Que é o conceito de um império tributário, né? Existem alguns historiadores, né, que falam que isso daí é um modo de produção muito específico da América, do contexto, mas é basicamente o seguinte: cada uma das sociedades, dos povos que eram anexados para dentro do império através de guerras, né, de conflitos dos mais diversos, eles permaneciam como cidade, só que eles deveriam render tributos à capital, para manter a capital e ajudar na manutenção do império. Isso, naturalmente, gerava um certo descontentamento da parte daqueles que faziam parte do império a contragosto. Vai ser exatamente essa linha que os espanhóis vão explorar para acabar com o Império Azteca, né? Justamente aqueles inimigos que conheciam um pouco mais da sociedade, para de dentro para fora começarem a minar o poder dos astecas, certo? Tópicos sobre a religião. Uma vez que a gente já comentou bastante lá atrás na aula sobre os maias, né? A gente falou muito sobre as religiões americanas, a gente deu uma ênfase bem grande nisso para explicar o xamanismo, diferença entre animismo e panteísmo, coisas que podem se juntar, mas não são de todo iguais. Só dar os devidos contornos, né? Uma religião panteísta é uma religião que vê Deus em todas as coisas, então todas as coisas são Deus. Então a árvore é Deus, assim como o sol é Deus, a lua é Deus, e você vê a prática cultica muito desenvolvida em cima desses tipos de divindade, Deus Sol, Deus Lua, né, Deus Floresta e etc, etc. A prática animista é entender que essas divindades existentes, não necessariamente panteístas, mas se você for panteísta, assim o é. O animismo diz respeito ao ânimo desses deuses, né, ao estado de espírito deles, de estarem em paz ou estarem em guerra com aqueles seres humanos. Então, o animismo diz respeito a deuses estarem em paz porque as pessoas fazem os desejos deles, ou deuses estarem em guerra porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eles querem. E aí, para você aplacar a ira desses deuses ou manter o favor desses deuses, normalmente você tem a prática de sacrifícios rituais, que aí envolvem jogos, envolvem guerras, envolvem sacrifícios pontuais, sacrifícios específicos de seres humanos, de animais, de crianças, de mulheres, de grandes guerreiros, sacrifícios dos mais diversos, certo? Na parte cultural, a gente destaca alguns códices, né? Códice nada mais é do que você ter uma espécie de documento antigo que facilita a tradução para o idioma contemporâneo de alguns pictogramas ou do próprio idioma antigo, né? No caso dos astecas, você tem alguns códices famosos, né, que foram deixados para trás. Deixados para trás é engraçado, né? Alguns códices famosos que nós tivemos acesso, e esses códices fizeram com que a gente tivesse certo conhecimento mais aprofundado sobre a dinâmica daquela população, daquele povo e daquele império. Grandes avanços na área de engenharia, com todas as construções magníficas, como mostrei para vocês a própria cidade de Tenochtitlan, certo?
Avanços matemáticos, como a noção filosófica do número zero, que pode parecer uma grande besteira para a gente, nossa, descobriram o zero. Mas assim, você representar visualmente, graficamente, ou praticamente um conceito inexistente, porque o zero não existe. É uma transição de uma grande abstração matemática filosófica para um pragmatismo exato. Então é um grande avanço quando você tem o desenvolvimento e a representação do que seria o número zero. Né? Então a gente ressalta isso aí como um grande avanço matemático. E na parte da educação, como um outro grande avanço, né, esses astecas eles desenvolviam ou eles colocavam todas as suas crianças para estudarem. Sim, já existiam escolas. Não escolas como nós conhecemos hoje, mas existia o esforço de ensinar os meninos, ou as crianças, né? A gente fala menino no sentido de ser menino pequeno, criança. Mas existia o esforço de ensinar as crianças as carreiras que elas deveriam seguir para a manutenção da ordem social. Era o ensino da prática, onde você vai ter questões administrativas e militares sendo ensinadas a essas crianças, e o ensino celestial, onde eles vão aprender matemática, teologia e astronomia, certo? E como disse para vocês, o final desse grande império se dá através de uma certa sagacidade dos povos espanhóis em explorarem povos inimigos dos astecas, além das questões que já são conhecidas por nós de que desde os primeiros contatos dos povos fugiu a palavra, dos povos europeus com esses indígenas americanos, você tem a disseminação de doenças, etc. Isso já fragilizou bastante vários dos povos, né? Então, apesar dessa fragilização, também existiu um esforço, né, a partir da figura de Hernán Cortés, existiu um esforço de captar como aliados povos que fossem inimigos dos astecas e que fizessem parte ou não fizessem parte desse império, para a partir dessas alianças construir um exército que era constituído por muito mais nativos do que espanhóis para fazer frente a esse povo asteca. E aí, com estratégias de cerco, né, você impedir que eles pudessem sair da cidade, né, saques noturnos, invasões, próprias traições de dentro da cidade, né, do próprio Império Azteca, gente que favoreceu a entrada dos espanhóis. Eles entram, invadem, pilham, matam, destroem, não honram os acordos com as suas antigas parcerias, né, as suas antigas alianças, e acabam dizimando todo esse grande império americano. E a gente fica por aqui nesse breve vídeo falando um pouco aí sobre a história dos astecas. Beleza? Um grande abraço e tchau, tchau.